Vamos aqui então dar sequência, né? Vamos abrir uma nova imagem. Abram aí uma imagem que chama frutas, para a gente então aprender aqui e trabalhar um pouco com os pincéis, né, de histórico. Nós temos dois tipos aqui de pincéis de histórico. Vou criar aqui, por exemplo, né, uma mancha qualquer. Vou pegar a ferramenta pincel, vou selecionar uma cor aqui, pode ser uma cor verde, que vai ficar bem esquisito. Vou fazer um risco na imagem. Vamos supor que eu trabalhei, fiz várias modificações, fiz algumas edições e tudo, utilizei o pincel e tal. Não gostei e não consigo mais retornar através do histórico. Eu posso pegar a ferramenta pincel do histórico, ó, e aonde eu passar esta minha ferramenta, ó, percebam que ele remove a cor que existe ali. Está muito pequena o diâmetro dela, vou aumentar um pouquinho para ser um pouco mais breve. Então, se você, porventura, pintar, utilizar o pincel, qualquer um dos pincéis, dentro aí do seu projeto, né, não somente essa ferramenta pincel, pincel de recuperação, qualquer outro pincel aí, e depois você quiser voltar, é possível fazer então com a ferramenta pincel do histórico. Ela também é interessante para trabalhar um outro recurso. Eu vou pressionar o Ctrl U, né? Vamos supor que eu tenha tirado toda a saturação da imagem, deixando ela preto e branco. E quero recuperar essa saturação em algumas áreas, como por exemplo aqui, ó, nesta primeira fruta, eu vou passar minha ferramenta pincel. Percebam então que ele não está aplicando a cor que está aqui no pincel, que é verde, né, que está como pré-definição ali. Ele está voltando com a cor padrão daquele meu objeto. Eu vou passar aqui de qualquer jeito, a joia. É claro que isso aqui seria interessante fazer uma seleção ali, para que não deixasse pegar fora como pegou ali, ó. Então é ideal que você faça uma seleção. Vamos passar em outra área aqui para que vocês possam ver, ó. Por exemplo, nesta outra fruta aqui, ó, também amarela. Então ele vai recuperar para mim a cor daquela área. Eu consigo fazer alguns efeitos aí, então, interessantes, né, utilizando a minha ferramenta de pincel. Aqui na laranja, por exemplo, ó. Então, se eu tiver uma imagem aí que foi modificada, que está preta e branca, e quiser aplicar um efeito, né, diferenciado nela, eu utilizo aí a minha ferramenta pincel. Lembrando que, para que você chegue aqui à perfeição, é interessante que você faça o seguinte: você utilize a ferramenta laço. Eu vou até fazer uma vez aqui, para demonstrar. É óbvio que você nunca vai passar o pincel de qualquer forma, dentro da sua área. Você sempre cria uma nova ferramenta, e eu aconselharia até fazer uma outra coisa aqui que eu havia explicado. Nunca fazer direto em cima da imagem. Por quê? É claro que se eu quiser voltar, eu mostrei que eu posso usar o pincel do histórico, mas nesse caso eu estou utilizando ele de uma forma diferenciada, não para apagar aquilo que eu fiz com o pincel, e sim para apagar uma saturação sobre a imagem. Então depois não teria como eu utilizar ele de novo para cancelar isso aqui. Então o que eu devo fazer é o seguinte: utilizar uma nova camada e criar a minha edição em cima dessa nova camada. Depois, caso eu não queira mais, basta com que eu exclua ali aquela minha camada. Então sempre utilizem aí, né, da seleção para poder trabalhar. E já a nossa outra ferramenta, que é o pincel histórico de arte, ele também apaga, né, a edição aí, caso você tenha utilizado o pincel. Caso você tenha utilizado um filtro e queira voltar ao normal, ele faz também, mas ele coloca uma arte, né, no meio da edição. Como por exemplo aqui, ó, vamos selecionar uma parte um pouco maior. Vamos utilizar esse pincel. Ele vai dar um efeito ali, como se ele estivesse colocando um efeito manchado, né? Me fugiu o nome desse efeito, mas como se fosse tipo um borrão na imagem, uma mistura de cores aí também dentro da imagem. Ele cria uma arte própria aí, né, dentro do Photoshop. Algumas imagens, muitos designers gostam de utilizar essa ferramenta para dar um efeito aí um pouco mais vivo no projeto, uma mudança, né? Eu já vi muito em edições essa utilização, embora eu mesmo não tenha muito costume de utilizar, né? Às vezes não trabalho com ela, então não tenho assim o hábito de usar essa ferramenta, mas é uma ferramenta excelente para quem sabe trabalhar assim com ela, quem tem costume de aplicar esses tipos de efeito e gosta, obviamente. É uma ferramenta bem interessante. Eu estou selecionando aqui meio de qualquer jeito mesmo, tá joia? Somente para agilizar. Ok, mas a seleção, como vocês já viram, deve ser aí perfeita para que seu projeto fique bacana. Vou pegar aqui a ferramenta pincel histórico da arte, vou aumentar bastante aqui o seu tamanho. Perceba ali então que ele cria, essa mistura de cores ali, ó. Então dá um efeito bem marcado
área onde você trabalha. Se eu quiser, eu posso diminuir a sua área, a sua tolerância, a sua opacidade também. Claro que eu diminuo um pouco a opacidade, o efeito ali vai ser um pouco mais leve, mas mesmo assim ele vai continuar dando esse efeito de mancha aí sobre a imagem. Então, não sei muito bem onde utilizar isso, mas às vezes se você quiser deixar, por exemplo, uma parte da imagem aqui com a visibilidade menor, né, você pode utilizar então desse recurso que é o pincel aí de histórico da arte.